Vejo muitos marcando época, só não vejo falar do grande homem Deus que revolucionou esse lugar e reina. Vejo muitos marcando época, só não vejo. Oh, glória, paz do Senhor, mais uma vez de volta nesse podcast Palavra Diferente. Um jeito diferente de pregar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O tema de hoje é inteligência espiritual e emocional. Fique com a gente até o final. Se inscreva, clica no sininho, curte, compartilha, porque Deus tem uma palavra para você. E eu estou aqui hoje com o meu convidado especial, irmão Márcio Travassos. Isso. Né? Isso. Eu gostaria que você se apresentasse, irmão. Fique à vontade. Ô, Glória, muito obrigado. Graças e paz a todos, graças e paz, apóstola. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui no seu podcast Palavra Diferente. Viemos aqui hoje falar sobre inteligências, né? Principalmente a inteligência espiritual e a inteligência emocional. Nós já vemos aí há algum tempo, né, fazendo um trabalho sobre desenvolvimento humano, principalmente para líderes cristãos, né, dentro dessas inteligências. Então, é mais ou menos isso hoje o que eu faço, né? Trabalho com esse desenvolvimento humano justamente dentro da área cristã. E estou aqui para esclarecer, conversar, falar um pouco mais sobre este assunto. Um assunto bem relevante, né? Isso. E uma alegria te receber aqui também. Alegria nossa. Quero já agradecer por ter colocado ali um cantinho na sua agenda para atender o nosso convite. Isso, né? É uma satisfação estar aqui. Glória a Deus. Então, já que vamos falar sobre o assunto e temos muita coisa para falar aqui, para ouvir do nosso irmão, eu gostaria que você já começasse falando sobre essa inteligência, trazendo um entendimento melhor, porque assim, a gente fala sobre isso, irmão, principalmente na igreja. Tem um irmão ali que dá um curso sobre inteligência espiritual, sobre inteligência emocional. As pessoas olham assim, ele é um desenvolvedor de curso para líderes, ele prepara líderes nessa... Mas o que quer dizer isso? E eu gostaria que você colocasse de uma forma bem clara aqui para que todos nós possamos estar aí inteirados desse assunto. Maravilha. Apóstola, é assim, nós sabemos que nós seres humanos somos criados corpo, alma e espírito. Isso nós da igreja, nós como cristãos já pregamos isso há muitos anos, há muito tempo. Só que a ciência não. A ciência, ela só acreditava em corpo e alma. Algum tempo atrás, há uns 20 anos atrás, né, dois cientistas, um chamado Ramachandran, que nome engraçado, né? É interessante. Ramachandran é um norte-americano, neurocientista, né? Diretor da neurociência na faculdade UCLA da Califórnia. E um outro, né, que é o Michael Persinger, que é canadense, também um neurocientista. Eles descobriram, cientistas, olha só, eles descobriram que existia algo acima dessas duas inteligências, que digamos que é a inteligência biológica, que é a do corpo, e a inteligência emocional, que é a da alma. Sim. Que existia algo acima disso, por conta de alguns comportamentos humanos. E nesse estudo desses comportamentos, eles chegaram ali à inteligência das inteligências, que chamaram de inteligência espiritual. Então, há 20 anos, os cientistas também vêm estudando a fundo o espírito e a inteligência por trás disso tudo. Como que se deu? Vamos lá. Nós, seres humanos, nós temos 3 inteligências. Existem várias. Deus, quando criou o universo, ele colocou cada inteligência ali para funcionar da sua maneira. Correto? Certo. E no ser humano, ele colocou 3. No cérebro, tem 2. Essas 3 inteligências são a inteligência biológica,
que as informações elas estão contidas dentro do DNA. Ou seja, o DNA do homem é que vai dizer que nós temos 2 braços, 5 dedos, 2 pernas, que nós andamos sobre 2 pernas, que nós somos bípedes. O DNA de um camelo vai dizer que o camelo é um quadrúpede, que ele tem um pescoço mais alongado, enfim. Ele vai definir as características daquele camelo. De uma planta do mesmo jeito, de um peixe do mesmo jeito. Então, essa inteligência é o que os cientistas e nós também chamamos de inteligência biológica. Ela foi feita para gerar vida. Não é? Uma célula se dividindo em outras células, elas vão se transformar em uma outra vida, é a gestação, por exemplo. Certo. Não é verdade? É. Então, isso é uma inteligência biológica. A inteligência emocional trata-se de uma inteligência que Deus colocou em nós para que nós pudéssemos sobreviver. Sobreviver de qual maneira, Márcio? Sobreviver reagindo ao ambiente ao qual nós pertencemos. A inteligência emocional, ela trabalha em 3 âmbitos. Ela trabalha tanto nossos relacionamentos, ela trabalha nos nossos fatores de risco e ela trabalha também nos nossos desejos. Relacionamento como? É a nossa inteligência emocional que vai dizer com quem nós devemos nos relacionar. Com quem eu devo me relacionar. Se aquela pessoa faz parte de um padrão mental pré-instalado em mim, que eu perceba que eu posso me relacionar com ela, ok, eu vou me relacionar com ela. Se for diferente desse padrão, eu não vou me relacionar com ela. A inteligência emocional diz assim, olha, aquela pessoa ali não é para você se aproximar, não é para você se relacionar com ela. Nos fatores de risco, ela que vai identificar o que é risco para mim. Através de quê? Através de experiências passadas. Ela vai dizer assim, olha, atravessar a rua sem olhar para os lados, você está correndo o risco de ser atropelado. Não é verdade? Passar perto de um cachorro feroz, eu, por exemplo, né? Eu tenho isso. Passar perto de um cachorro feroz, eu já fico atento. Isso é uma inteligência emocional que me deixa alerta para aquele perigo. E os desejos também. Que são os desejos, nossos anseios? Por exemplo, um desejo de comer um bolo de chocolate. E depois que eu como e meu cérebro se enche de dopamina, porque isso é o que vai gerar, o cérebro ele é viciado em dopamina, então vai dizer assim, ele se enche de dopamina, eu sinto um prazer em estar comendo aquele bolo de chocolate, por exemplo, minha inteligência emocional vai dizer o que novamente? Coma mais bolo de chocolate, coma bolo de chocolate, e assim sucessivamente. Diversos são os desejos, né? Essa inteligência emocional, pelo que você está dizendo, Márcio, é tipo um bate-papo ali. Ela vai te dar a voz de comando ali no seu sentimento, nas suas emoções, aliás. Ela dá uma voz de comando nas emoções e no comportamento. E no comportamento. A inteligência emocional, assim como a inteligência espiritual, a única coisa que as duas têm em comum é porque as duas vão limiar os nossos comportamentos. Elas vão guiar os nossos comportamentos. E a diferença é que a inteligência emocional é para a sobrevivência e nem sempre, ela por si só, ela não me garante sucesso em nada. Ela não me garante sucesso na vida, como esposo, como pai de família, ela não me garante sucesso na vida empresarial, ela não me garante sucesso na vida ministerial, ela não me garante sucesso em nada. Porque ela é uma inteligência que ela só olha para o passado. Certo. Ela é uma inteligência construída de crenças e traumas. Ela é inteligência emocional, ela é construída de crenças e traumas. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu aprendi com o que eu vi, com o que eu escutei, com o que eu senti, eu criei, fazem base de informações dessa inteligência. Então, quando eu vou tomar uma decisão embasado na inteligência emocional, eu corro um grande risco de estar cometendo um erro. Um grande erro. Certo. Daí vem o que, então? Daí até agora, então, nós somos parecidos com o quê? Com animais, somente.
Não é verdade? É verdade. Somente animais. O animal tem inteligência biológica? Tem. Com certeza. Todo ser vivo tem. As plantas, os animais, os peixes, não é verdade? E os animais também têm a inteligência emocional? Tem também. Que tem a ver com o instinto do animal? Tem instinto do animal. O animal está com fome, se ele precisar atacar para isso, ele vai atacar. Quem está dizendo isso é o instinto dele, é o emocional dele. Correto? Então, o que nos difere dos animais? O que nos difere dos animais está lá em Gênesis. Está no momento da criação, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando ele fez ele nos fez a imagem dele, e que ele, logo no capítulo posterior, no capítulo 2, versículo 7, que ele fala que ele soprou em nossas narinas. Aquilo que ele soprou em nossas narinas é o que nos fez diferente dos animais. Não é verdade? É verdade. Porque senão nós seríamos igual. E aí logo após tem lá, e nos fez alma vivente. Aquilo que ele soprou em nossas narinas, os dois cientistas chamaram de o ponto de Deus. Eles chamaram de o ponto de Deus. Por que o ponto de Deus? Porque eles colocaram pessoas em testes, por exemplo, naquelas máquinas de ressonância magnética, e começaram a estudar o funcionamento cerebral deles, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam meditando, enquanto eles estavam tendo momentos de fé, digamos assim. Meditação, contemplação, oração, momentos de fé. E eles identificaram que em todas as pessoas, neste determinado momento de contemplação, de oração, nesse momento de fé, um determinado ponto no cérebro, ele se ativava. Só que o cérebro, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos neurônios, e os neurônios, eles conversam entre si através de descargas elétricas. Neste momento não havia descarga elétrica. O que havia era um campo eletromagnético se comunicando ali. Então eles identificaram que ali era o ponto de Deus. E aí, aonde fica esse ponto no cérebro? Esse ponto no cérebro fica justamente, se você traçar uma linha do centro da cabeça para frente e acima da orelha para frente, eles vão parar onde? Na narina. Na narina, não no nariz, né? Na narina, que se a gente retirar o nariz, sobra a narina aqui. Então, foi ali. Pode parecer... É muito difícil falar sobre esse assunto, mas pode parecer coincidência? Pode. Eu sou um homem de fé, mas também estudei a ciência. Então, eu prefiro acreditar que aquilo tudo que já nos diz a Bíblia, que já nos revela a Bíblia, a ciência está... Não precisaria, porque eu sou um homem de fé, mas algumas pessoas necessitam disso. Então a ciência vem comprovando. Então é a existência da inteligência espiritual que foi soprada em nós pelo próprio Deus. E qual é essa diferença entre nós e os animais? Então, é a consciência. A inteligência espiritual é porque nós, seres humanos, nós temos consciência de quem nós somos. Nós somos movidos a um propósito. Nós somos movidos a um sentido da vida. E nós somos movidos a valores. Nós somos movidos a isso. Se fosse só pela inteligência emocional, nós seríamos movidos por crenças e meramente traumas. E os nossos comportamentos estariam totalmente desacerbados, estariam desalinhados. Não é verdade? Então, a inteligência espiritual, ela vem dar um controle à nossa inteligência emocional. Perfeitamente. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas mais inteligentes do que eu. Por quê? Porque a palavra certa é essa. A palavra certa é a inteligência espiritual, ela vem gerenciar as outras duas inteligências. Porque senão nós estaríamos acabados. Por exemplo, existe algo que nós chamamos de o impostor. Quem é esse impostor? Esse impostor é quando eu me comporto da maneira para a qual eu não fui criado. Então eu estou agindo como um impostor, porque eu estou saindo da minha natureza. A minha natureza não é um ser meramente biológico e emocional. Não, eu sou um ser espiritual.
Quem me criou foi as próprias mãos de Deus, né? Nós vemos durante a criação que Deus tudo criou pela palavra, o homem ele veio e moldou com suas próprias mãos. Não é verdade? Então, nós somos um ser espiritual, nós somos muito mais do que carne, somos muito mais do que um neurônio. Nós somos espírito. Então, esse espírito, essa inteligência espiritual, ela veio gerenciar as outras duas. Não é verdade? Porque você imagina, apóstolo, uma pessoa agindo só emocionalmente. Nós conhecemos muitas pessoas que agem assim. São pessoas almáticas, né? Justamente, essa é a palavra. Almáticas, né? A senhora vê que a inteligência emocional, ela trata de riscos. Ela trata de relacionamentos e desejo. Eu lhe pergunto, todo risco, eu tenho que evitar corrê-lo todo, sim ou não? Ou eu preciso, às vezes, correr algum risco para que eu possa chegar a um nível diferente na minha vida? Na verdade, que é bom tentar evitar os riscos, mas sim. Acaba que a gente corre risco Acaba que a gente, sim. Eu sempre cito nesse caso, por exemplo, os missionários que deixam seus lares e vão para outros lugares ermos, enfim, inóspitos, né? Difícil de sobreviver, e eles vão para lá correndo risco. Por que eles fazem isso? Porque eles não estão sendo movidos somente a uma inteligência emocional. Existe o que por trás? A inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, ela se move em 3 características, em 3 âmbitos na nossa vida. Ela se move através do nosso propósito, ela que nos mostra o nosso propósito, ela nos mostra o sentido da vida e ela nos mostra também os nossos valores. Então, quando eu corro risco para alcançar algum objetivo, é porque existe um propósito maior por trás do medo desse risco. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Quando eu não me relacionar com pessoas difíceis, pessoas quimicamente dependentes, pessoas que estão em um estado, digamos assim, deplorável do ser humano. Tem muitas pessoas que não querem se relacionar, que não chegam perto dessas pessoas, que não falam com essas pessoas, porque a inteligência emocional diz para ela que ela não é um par dela, que ela não é igual a ela. Então, essa inteligência emocional me coloca de fora desse relacionamento. Já o meu propósito me diz o contrário. Os meus valores, quais são os meus valores? Quais são os valores de um cristão, verdadeiramente cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso. Então, se eu amo o próximo, como que eu posso não sentir compaixão por ele? Como que eu não posso olhar para ele e sentir empatia por ele, não me colocar no lugar dele e tentar ajudá-lo? Então, eu não estou tendo uma inteligência espiritual bem desenvolvida. Eu estou agindo emocionalmente, mas com uma capa de espiritual. Essa que é a realidade, né? Então, às vezes, eu preciso me relacionar com pessoas, seja para quê? Seja para que eu seja um instrumento de resgate para a vida dela, ou que ela seja um instrumento de bênção para a minha vida, um instrumento de portas abertas para a minha vida. Nunca sabemos disso. Afinal de contas, Deus, ele se relaciona com nós através de pessoas e do Espírito Santo. Não é verdade? Então, Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. Então, por que eu não vou me relacionar com as pessoas? Não é verdade? E assim também como o desejo. Se eu deixar com que só a inteligência emocional e a inteligência biológica guiem os meus desejos, eu vou me tornar um profano. Porque existem o desejo da carne, o desejo sexual, que não é nenhum tipo de pecado, ele sendo praticado dentro do casamento e com a esposa ou com o esposo. Isso. Mas se for fora desse cenário, é profano. É profano. Não vai me levar aonde eu quero chegar, que é o céu. A inteligência emocional, ela vai te dizer que tá tudo normal, que tá tudo certo. Tá tudo certo. É uma vontade que a carne tem e afinal de contas nós somos seres humanos e se Deus nos fez assim é porque é para ser assim mesmo. E não é verdade isso.
Isso não é verdade. Isso quem está te falando é um impostor que está dentro de você, tentando te levar para o lado daquele que não quer a nossa salvação. Tentando te levar para o lado daquele que não quer a nossa O salvação. impostor em si seria o quê? O impostor em si seria um eu, uma voz dentro de mim, essa inteligência emocional guiada pela carne, certo? A fazer aquilo que não é da minha natureza. Sim. E muita gente pode estar falando, mas eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou de carne, de osso, essa é a minha natureza. Não, essa não é a tua real natureza. A tua real natureza é espírito. Você veio do Pai. Então você é espírito. Se o Pai é espírito, você é espírito. Não é verdade? É verdade. Então, a nossa real natureza é o espírito. Isso é que é a nossa real natureza. Então, esse impostor, ele vem deturpar isso. Satanás, ele utiliza das nossas emoções e das nossas fraquezas carnais para tentar fazer com que a nossa inteligência espiritual, que já nasce conosco, ela não seja desenvolvida dentro da gente. Sim. Ele faz isso para que a gente não alcance a salvação, para que a gente fique com ele. E isso é onde a inteligência espiritual vem nos ensinar a combater isso, a combater esses desejos, a combater essas emoções e a combater esse impostor, né? O diferencial entre a inteligência emocional e a inteligência espiritual é simplesmente esse. Praticamente é esse. Engloba muita coisa, claro, mas Sim. praticamente é esse. É que a inteligência emocional, ela só olha para o passado, ela vai trabalhar só através de crenças e de traumas. A inteligência espiritual, ela olha para o futuro. Ela me dá um propósito, ela me dá um sentido da vida e ela me dá valores, né? As duas trabalham com comportamento, né? Só que esse comportamento ele tem que ser guiado certinho pela inteligência espiritual, porque senão nós acabamos em um comportamento desalinhado. É interessante que os cientistas eles vão estudando, pesquisando e sempre chega à mesma conclusão, né? É que nós viemos daqui, dessa Sim. criação de Adão e Eva. Sim, sim. Não é verdade? Sim, eles sempre vão chegar a essa conclusão. Porque esses dias eu estava vendo um vídeo de acho que um médico, e ele estava falando, inclusive, sobre essa questão espiritual, que a oração, ela é um meio que faz bem à saúde da pessoa, Sim. né? Sim. Então, assim, acaba que qualquer área que a pessoa estude, que ela se aprofunde, seja na medicina, na ciência, sempre será comprovado que a nossa existência, ela veio daqui, da palavra. Sim, ela veio Da inteligência espiritual, porque essa inteligência espiritual, pelo que você está dizendo, Márcio, ela vem da conexão que o nosso espírito está conectado ao Espírito de Deus. Justamente isso. Que olha lá para frente. Ela olha para frente. Propósito. Eu, ser humano, por si só, não tenho como olhar para frente. Se eu não tiver quem me guie, se eu não tiver quem já saiba onde eu vou estar. Né? O comportamento, por exemplo. A senhora falava aí, eu estava me lembrando sobre os comportamentos. O que é comportamento? Comportamento é a somatória de crença e valores. Eu só me comporto através daquilo que eu acredito e através daquilo que eu acho que tem valor para mim. Não é verdade? Agora, por que muitas pessoas estão em um comportamento desalinhado? Porque eles estão acreditando em quê? Em que eles estão acreditando? Os jovens de hoje, eles estão acreditando em quê? Eles estão acreditando, por exemplo, muitas pessoas, eu tenho pego aí muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com ansiedade. Eu estou falando isso porque eu mesmo já tive. Eu não falaria aqui sobre depressão e ansiedade se eu não tivesse sofrido disso. E eu sei como é que é. Eu sei como é que é ir lá embaixo e eu sei como é que é voltar. Né? Então, o que acontece? A depressão, por exemplo, ela é um problema de crença.
E as pessoas falam, mas problema de crença em quem você é, da onde você veio, para onde você vai, ou seja, é a identidade. Ela perdeu a identidade. A pessoa que perde a identidade, ela entra em uma depressão, ela entra em crise, né? E crise, eu costumo dizer que sempre é um comportamento que está desalinhado ao seu propósito. Por que nós vemos muitas pessoas em crise hoje? Crise existencial, que é a crise de identidade, crise ministerial, crise no casamento, crise com os filhos, crise no trabalho. Porque estão tomando atitudes e comportamentos que estão em desalinhamento ao seu propósito. Porque às vezes também não sabe, não conhece o propósito. Porque a única inteligência que vai nos gerar esse propósito, que vai fazer nós identificarmos qual é o nosso propósito, o nosso sentido da vida, como eu já falei, nossos valores, é a inteligência espiritual. A emocional por si só não vai conseguir fazer nada por nós. É por isso que eu vejo muito se falar em podcasts, em vários canais de comunicação, sobre a inteligência emocional ser o remédio para todos os males do século. E não é. O alinhamento correto dessa inteligência emocional com a inteligência, através da inteligência espiritual, é o remédio de todos os males. Ela por si só não. Ela por si só vai me deixar egoísta. Ela por si só vai fazer com que eu me esconda, ela por si só vai me jogar num nível de ansiedade e depressão muito grande, porque se eu não sei quem eu sou, eu perco minha identidade, eu entro em depressão. Se eu não sei para onde vou, eu não espero nada, eu começo a ficar ansioso por algo que eu nem sei o que é. Não é verdade? E como a senhora falou, todos os cientistas e todo tipo de ciência que vai estudar o ser humano, que vai estudar o mundo em si, eles voltam para a palavra. Porque realmente nós viemos sim da palavra. Nós viemos lá naquele comecinho do haja. Nós viemos de que façamos o homem, nossa semelhança. Nós viemos do sopro em nossas narinas. Foi de lá que nós viemos. Só para colocar, contextualizar a inteligência espiritual, Sim. Lá em Colossenses 1:9 diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, no caso da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Fala aqui em Colossenses, isso é Paulo, e Timóteo, escrevendo na igreja de Colossos, ou seja, eles estavam escrevendo para quem? Para uma igreja, a igreja de Colossos, falando, por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, ou seja, Paulo não cessava de orar por essa igreja. E agora o que ele pedia? Ele pedia primeiramente que sejais cheios do conhecimento de quê? Da vontade de Deus. O que Deus quer para a gente? O que Deus quer para ele? Como que eu apenas tendo uma inteligência emocional, eu não estou dizendo que a inteligência emocional ela não é benéfica. Ela é benéfica quando ela é alinhada com a inteligência espiritual. Né? Então, qual o conhecimento da vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Não é verdade? É tudo aquilo que a palavra me revela que é. É uma vida abundante e próspera. É eu ser uma porta de bênção na vida de outras pessoas. É eu adquirir conhecimento para transbordar na vida de outras pessoas. É eu resgatar pessoas para o reino de Deus. É eu trazer mais membros para o corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim, é que eu seja feliz. E eu só vou ser feliz se eu estiver alinhado com o Espírito. Porque eu sou espírito, eu não sou somente carne. Eu estou carne, mas eu sou espírito. E o Espírito habita em mim. Então, a vontade... Paulo diz aqui que ele orava sem cessar para que a igreja pudesse ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Que a igreja pudesse conhecer, sim, qual era a vontade de Deus. E mais. E de toda a sabedoria. Agora, que sabedoria é essa?
é uma sabedoria que só existe com inteligência emocional. A sabedoria nada mais significa o poder de escolher o que eu vou fazer. O poder de escolher o que é certo a ser feito. Não é verdade? Aquele caso de Salomão, onde as duas mulheres estavam brigando pela criança e sabiamente ele falou, não, corta a criança no meio. Porque muita sabedoria. Porque ele tomou essa decisão? Porque ele sabia que a verdadeira mãe ia ter compaixão e amor por aquela criança e preferiria ver ela viva na mão de outras do que apenas morta em uma metade. Essa decisão dele, Márcio, ela tem a ver com a inteligência emocional ou a inteligência espiritual? Espiritual. Porque ele alinhou com o propósito de Deus ali para a vida daquelas crianças, daquelas mães, né? Isso, a vida daquela criança ali estava em jogo. Então, a inteligência espiritual deu para ele uma decisão ímpar, que a gente não viu nunca mais isso acontecer, mas uma decisão ímpar. Já que a gente não sabe quem é a mãe, parte no meio da metade para cada uma. Com certeza a verdadeira mãe ia se manifestar a favor de não cortar a criança, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque Salomão conhecia tanto a inteligência espiritual que ele sabia que as características da inteligência espiritual é amor, compaixão, amor próprio, amor pelo próximo, gratidão e perdão. Essas são as principais características de uma pessoa que tem uma inteligência espiritual bem desenvolvida. Você nunca vai ver uma pessoa que tem uma inteligência espiritual bem desenvolvida não tendo compaixão pelo próximo. Você não vai ver uma pessoa não praticando o perdão. Você não vai ver a pessoa não praticando a gratidão. Não é verdade? Inclusive, vale ressaltar, a gratidão é o remédio da depressão. O que cura a depressão é a gratidão. É a gratidão. É porque a depressão é porque a gente olha para o passado e não gosta daquilo que está lembrando, que está olhando, não sabe para onde vai. Mas se a gente for grato a Deus por tudo que Ele já fez por nós, e mesmo sem saber o que Ele vai fazer, já for grato por tudo que Ele irá fazer, porque é em suma vontade dEle, isso cura qualquer depressão. Ok. Eu praticamente me curei de depressão agradecendo a Deus. Eu me lembrei das palavras que eu tinha lido, porque quando a gente entra em depressão parece que a gente esquece das coisas. Só que o Espírito de Deus vem ao nosso resgate. Quando Ele não manda uma pessoa para te resgatar com a palavra dele, o próprio Espírito vem te resgatar. A própria inteligência espiritual dispara dentro de ti e te resgata. E eu comecei a me lembrar assim, calma, peraí, por que eu estou depressivo? Sendo que eu já conversei com várias pessoas que tiveram depressão e as pessoas falam que eu ajudei elas no momento de depressão. Por que eu estou depressivo? E eu comecei a dizer assim, tá bom, Deus, muito obrigado por essa experiência que o Senhor está me dando. Porque agora eu vou saber falar muito melhor de depressão. Falei assim para Deus. Eu não sei se foi o Senhor que me deu a depressão, mas que o Senhor permitiu que entrasse, entrou. Eu não sei se foi eu que baixei a guarda, ou se foi necessário ter feito isso, como aconteceu com Jó. Mas, de qualquer forma, obrigado. Gratidão por ter feito isso comigo. Agora eu já tenho mais o que falar. Agora eu já tenho mais o que pregar. Agora eu já tenho mais conhecimento do que as pessoas estão sofrendo por aí. Inteligência espiritual aí, né? Sim, a inteligência espiritual ela caminha por essa vertente, de sempre agradecer. Se você é grato, por tudo, muito dificilmente você vai entrar em depressão. A não ser que você deixe de ser grato. Mesmo, porque depressão, acredito eu, não sei se você concorda, a depressão ela é gerada por uma frustração, um trauma. Frustração, trauma. Justamente, a depressão, tem depressão que é gerada até por ansiedade. Então, qual o motivo que vai gerar essa depressão? Pode ser inúmeros.
Agora, o que vai te tirar dela é o Espírito de Deus, é a inteligência espiritual, é a gratidão. Por, independente de você esteja passando, seja grato em tudo, seja grato no vale, seja grato no monte. Eu né? tive uma experiência com depressão também. Eu tive depressão profunda e pânico. Uhum. Mas a maneira como eu fui curada foi bem diferente da sua. Vou até te contar Sim, por gentileza. para você dizer o que ocorreu. Eu tive uma depressão tão profunda que eu perdi o sentido totalmente da vida. Sim. E de repente um dia eu recebi a visita de uma irmã. Aquelas irmãs assim lá da Assembleia, do COC. Do COC, sim. Das autoridades. Sim, mesmo. irmã do Círculo de Oração. É essa mesmo. E é interessante que ela nem chegou ali fazendo uma oração, claro, que uma mulher de oração e orou por mim, mas ela sentou comigo, me colocou no quintal da minha casa. Ela falou assim, você vai lá em casa comigo. Eu tava com pânico também, né? Uhum. E eu falei assim, não, eu não vou não, eu tenho medo. Eu andava assustada. Aí ela falou assim, não, você vai, eu vou te trazer. Aí ela ficou conversando comigo. Eu já pastora, pastoreando. E ela falou pra mim assim, ô Lilian, você tem que criar vergonha na sua cara. E não pode se dar o luxo. Não foi bem com essa palavra, mas você não pode se dar o luxo, você é pastora, você não pode se dar o luxo de ficar com depressão. Vamos lá em casa. Aí eu fui com muito custo, com muito medo, com muito susto. E a casa dela era muito bem frequentada, cheia de pessoas, e quando eu cheguei lá eu fiquei mais assustada ainda e quis ir embora. Aí eu falei para ela, me leva lá em casa que eu quero ir embora. Ela falou assim, não, tô com visita aqui, se você quiser ir. Sim. Eu tive que ir. Eu tive que enfrentar. E eu enfrentei. Voltei sozinha para casa, embora era próximo. Voltei sozinha para casa e aquilo ficou na minha mente. Tem que criar vergonha na minha cara. Porque eu sou pastora, eu ajudo pessoas. Desde então, eu fui curada. Foi libertador na minha vida. Cada um de nós, o Espírito, Deus, ele sempre, é como eu falei agora há pouco, ou ele usa pessoas, ou ele usa o próprio Espírito. Ali no caso seria uma inteligência espiritual. Ela foi direcionada do direcionada Espírito, pelo Espírito a falar para você aquilo que você precisava ouvir. Talvez se ela te afagasse, talvez se ela te botasse no colo, talvez se ela dissesse, eu estou aqui para te ajudar, bota a tua cabeça aqui no meu ombro e te afagasse, talvez aquilo não funcionaria para você. Talvez funcionaria para outras pessoas. Ok, tudo bem, cada um tem os seus gatilhos, né? Mas para você foi isso. Foi fazer você enxergar qual é o teu propósito. Ué, meu propósito de vida é pastorear, é apacentar, é ganhar, não é multiplicar o reino. Eu não posso me dar ao luxo realmente de estar aqui em depressão. Não, eu não posso me dar ao luxo. Levanta a cabeça e faz uma oração e vai segue. É como eu falo para algumas pessoas a qual eu estava discipulando algum tempo atrás e falava assim, um deles costumava cair. E caía, olhava para mim, já baixava a cabeça, eu chegava perto, falava assim, caiu? Cai. Vai lá dentro, toma um banho, tira a poeira, a lama, pega a Bíblia e vamos. Acabou. É isso. É isso. Não é o caiu, agora você é isso, você é um pecador, você não sei o quê. Não é isso. Não, isso é o acusador que vai fazer. Essa não é a minha parte. Né? A minha parte é caiu, levanta e vamos continuar. Não é verdade? E é isso que a gente tem que fazer. A inteligência espiritual nos guia a fazer isso. Nos guia a ter compaixão com as vidas. Nos guia a ter o amor pelo próximo. Como que eu vou ser um cristão se eu não tenho amor ao próximo? 5 dos 10 mandamentos era sobre relacionamento com o próximo. Os outros 5 eram com Deus. A grande inteligência espiritual do universo que se fez carne aqui, que Cristo, o próprio Deus, falou, ei, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou.
Porque quem ama a Deus não vai idolatrar ou não vai adorar outro Deus. É verdade. Não é verdade? E quem ama o próximo não vai roubar ele, não vai matar ele, não vai Não vai querer, falar mal. não vai falar mal, não vai querer a mulher do próximo. Não vai fazer isso. Verdade. Então é simples. É uma inteligência espiritual maior de todas, a inteligência de Cristo, como eu também chamo. Né? Então, essa sabedoria, apóstola, é saber escolher, é saber tomar a decisão certa. Ou eu tomo a decisão pelo caminho do Espírito, ou eu tomo a decisão pelo caminho da carne. Isso é o meu emocional. O meu emocional, ele tem que tomar uma decisão. Eu tenho que ter a sabedoria. Ou eu tomo essa decisão pelo caminho do Espírito, ou pelo caminho da carne. Amém? Amém. Como que eu vou reagir? Como que eu vou reagir a isso? Existe dentro do cérebro algo chamado ínsula. A ínsula é uma parte do cérebro onde fica a nossa personalidade. Quem nós somos está ali. E toda vez que ela vai tomar uma decisão, essa ínsula, ela pergunta para um outro campo no cérebro chamado giro. Ela pergunta para esse giro e o giro vai perguntar para o córtex. O córtex é esse aqui, córtex pré-frontal. E aqui é que mora a inteligência espiritual. Aqui mora a compaixão, amor ao próximo, amor próprio, gratidão, perdão. É aqui, é nesse local aqui que mora. Para muitas pessoas que estão vendo eu falar, dizem, mas isso é estranho, existe um lugar, existe, é aqui. Tá? A compaixão não tá aqui, tá? Tá aqui. Ela tá aqui, tá bom? Ela tá aqui. Tem a ver com a mente. Tem a ver com a mente. Tem a ver com a mente, tem a ver com as emoções. Tem a ver com as emoções, porque a emoção, ela está no centro da mente. A mente, ela é assim, nós temos um cérebro que alguns chamam de cérebro primitivo ou cérebro reptiliano, que é o responsável pelos nossos desejos, como comer, beber, dormir, enfim, nossa fisiologia. Existe um outro cérebro, que é o cérebro do meio, que chama-se sistema límbico, e aí é onde moram nossas emoções. E existe um cérebro que cobre tudo isso, que é o neurocórtex. E aonde fica a inteligência espiritual? Aqui, no pré-córtex. Aqui. Então, a ínsula, que é a nossa identidade, é quem nós somos, pergunta para o giro, lá, que é uma outra parte, esse giro pergunta lá. Por exemplo, olha, alguém provocou o Márcio. Alguém falou um palavrão por Márcio. Alguém está falando mal dele. Alguém xingou ele. A minha ínsula, que é uma das responsáveis pela decisão que eu tomo na minha vida, da minha personalidade, ela vai perguntar para o Giro, o que o Márcio faz quando acontece isso? Se eu tiver a inteligência espiritual bem desenvolvida, aqui vai estar compaixão, aqui vai estar amor, aqui vai estar tudo isso, gratidão e perdão. O que o Giro vai voltar com a resposta para a ínsula, falando assim, olha, o Márcio é espiritual, ele não vai reagir a isso, ele vai perdoar, já está perdoado, ele não vai reagir de maneira alguma a isso. Agora, se eu não tenho uma inteligência espiritual bem desenvolvida, o que vai acontecer? A ínsula vai deixar essa decisão para um outro ponto do nosso cérebro chamado de amígdala. Não é a daqui. Não é da garganta, não. É uma amígdala cerebral. Ela é responsável pelos nossos impulsos. Então, falou mal de mim, não achou nenhum tipo de inteligência espiritual, não achou compaixão, não achou perdão, não achou amor ao próximo ali, aqui no pré-córtex, ela vai voltar e vai jogar para a ínsula, para a amígdala. A amígdala é contigo, agora é tu que resolve. Aí se inflama a carne. Aí vem o desejo carnal. Aí está a diferença. Agora eu vou lá revidar. Agora eu vou lá revidar. Agora eu vou ser agressivo. Agora eu vou me irar. É isso que acontece quando nós agimos, quando o nosso emocional age, toma suas decisões pautadas na carne. Agora, se ele tiver sabedoria, e inteligência espiritual,
o emocional, o nosso sistema emocional, nossa inteligência emocional, vai buscar no espírito a decisão correta do que fazer. Isso é sabedoria. Buscar no espírito a decisão correta a se tomar em qualquer ocasião, em qualquer situação. Aí ele finaliza assim, ó, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por que ele termina com inteligência espiritual? Porque a inteligência espiritual é que vai dar todo esse direcionamento, é que vai gerenciar todo esses fatores, né, digamos assim. Então, desenvolvendo essa inteligência espiritual, vai nos levar a ter uma vida mais saudável. Sim. Na inteligência biológica, emocional. Isso mesmo. Não é isso? Isso. Ó, ele continua assim, ó. É perfeita a palavra de Deus. Ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Como que eu ando dignamente diante do Senhor? Fazendo as vontades dele. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, gozo. Ou seja, aqui está falando o quê? Pronto, se eu agir de acordo com a vontade de Deus, com sabedoria, pautada na inteligência espiritual, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser cheio de quê? Cheio de longanimidade, paciência e gozo. Eu vou ter vida longa. Eu vou ter paciência, vida longa. Vou viver vários anos. Paciência, saber esperar a hora da vontade de Deus acontecer na minha vida. E gozo é felicidade. E vou ser feliz. Então, quem nos traz a felicidade? A inteligência espiritual. É por isso que eu digo que a inteligência emocional por si só, repito, a inteligência emocional por si só, ela não vai te trazer sucesso em âmbito da tua vida nenhum. A não ser... o que mais está sendo valorizado nos dias de hoje, né? Isso, o que mais a gente vê é, se você não foi convidado, não vá. Eu vejo isso direto, porque como é um assunto meu de pesquisa, geralmente aparece para mim. Se as pessoas não gostam de você, não goste delas, vá embora, vire as costas, não é verdade? Se falaram mal de você, vira costa ou vai embora, esse tipo de coisa. E não é assim. Não se relacione com pessoas tóxicas. Não é assim. Talvez para as pessoas que não sejam cristãos, tudo bem, mas para mim não é assim. O tóxico precisa ser desintoxicado. E ele só vai ser desintoxicado se tiver um homem e uma mulher de Deus que vá lá ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E como que eu vou ser um instrumento na vida dessa pessoa, sendo que a inteligência emocional, pautada nas minhas crenças adquiridas com as experiências e traumas do passado, vão me fazer deixar chegar perto dessas pessoas que precisam de mim? Não vão deixar eu chegar. Não vão deixar. E aí onde se perde o propósito, aí onde se perde o sentido da vida, e aí onde se perde os valores. E quando se perde propósito, sentido da vida e valor, depressão. Verdade. Acabou. Né? Se você não fizer a boa vontade de Deus, acabou. Você vai acabar em depressão. Eu sempre falo isso para que as pessoas hoje elas estão se moldando muito a esse tipo de ensinamento. A esse tipo de ensinamento de que foi grosseiro comigo, eu vou revidar. Né? Se não me dá atenção, não estou nem aí para a pessoa também, não vou dar atenção. Mas o cristão não funciona assim. O cristão não funciona assim. Pedro, quando cortou a orelha do soldado lá, o Jesus não partiu para cima para cortar a outra. Pelo contrário. Não foi assim que ele ensinou. Não é verdade? Não foi assim que ele ensinou. Quando os Boanerges quiseram tocar, né? Tiago e João quiseram
pediram para desça fogo sobre essa cidade, Senhor. Eu disse, não é assim. Não é assim. E eles tinham impedido eles de entrar na cidade. Mas, ok, mas não é assim. Agora pense e imagine, se Jesus, claro que não, porque Jesus é Deus, mas se Jesus tivesse agido somente pela emoção, ele teria entrado em Samaria? Não. De jeito nenhum. Não teria entrado em Samaria, porque a crença e as experiências que ele via o povo judeu com Samaria era totalmente de indiferença e de expurgo. Eles não queriam saber daquele povo. Jesus, inclusive, é o maior modelo do que você está falando aí, né? Sim, porque quando ele veio 100% homem e 100% Deus. Sim. E ele trabalhou com as três inteligências. As três inteligências. Né? E a que sobressaiu, claro, a espiritual. A espiritual. Ele veio 100% homem, 100% Deus. Só que quem sobressaiu foi Deus, porque a inteligência é maior de tudo. É o maior. Olha só, para você ter uma ideia, quando ele foi ao monte, e ele chorou, e ele pediu, se for possível, passa de mim este cálice. Era o emocional. O emocional que já sabia o que ia sofrer na cruz. Dizia assim, eu não quero sentir essa dor, não. Por ele mesmo ali, né? Naquele momento. Não. E aí, mas para a tomada de decisão, buscou-se o quê? O Espírito, porque também era 100% Deus. E o Espírito naquela mesma hora se manifestou e disse, que seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai foi feita. Né? Então, a inteligência espiritual, o maior modelo da inteligência espiritual é Cristo. Amém. Cristo não treinou os apóstolos de maneira nenhuma na inteligência emocional. Foi tudo inteligência espiritual. Amém. Foi tudo inteligência. Se você ler todo o treinamento que ele fez, 3 anos e meio andando junto, sempre foi, não é assim, não é dessa maneira, não revide. Não é dessa maneira, Pedro, que nós fazemos. Pedro deu trabalho para ele. Pedro deu trabalho. Por emoção, né? Por emoção. Só que quando essa emoção de Pedro, o temperamento de Pedro, né? Esse temperamento de Pedro foi realinhado pelo Espírito. Aí virou um trunfo. Ele morreu com aquele temperamento. A maior prova que Pedro morreu com aquele temperamento, só que realinhados em um propósito para o reino, foi que quando foram matar ele falou, não. Olha o temperamento dele. Não, de jeito nenhum, não quero morrer como Cristo. Bota de cabeça para baixo. Que temperamento desse, né? De não aceitar nem da maneira que queriam lhe matar, não é verdade? Então, apóstola, a inteligência espiritual, ela está aí para nos guiar. Ela está aí para ter um realinhamento, uma reconexão realmente com o Espírito de Deus. Porque o mundo em que nós vivemos hoje está um mundo muito emocional. Por emoção. Emocional, sendo pautado em decisões simplesmente pela emoção e pela carne. Ninguém mais consulta o Espírito, ninguém mais quer desenvolver o Espírito. E é por isso hoje que eu tomei digamos assim, uma decisão de me dedicar a isso. De me dedicar a ir nos lugares, a falar com pessoas sobre a inteligência emocional. Claro, a inteligência emocional, emocional e espiritual, ela é um assunto muito amplo. Só para ter uma ideia, tem o treinamento, eu vou fazer um treinamento agora esse final de semana, sábado e domingo, e eu não vou conseguir entregar tudo no sábado e no domingo. Ela é muito ampla. Então eu convido todos, inclusive, do seu podcast, a conhecerem, a estudarem sobre isso, a ler a palavra, aonde se encaixa a inteligência espiritual, né? Eu costumo dizer uma coisa. Lá em Romanos 12:2 diz assim, que para que nós sejamos transformados, nós precisamos ter a mente renovada, para que eu possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus em minha vida. Então, eu preciso renovar a minha mente. Isso é inteligência espiritual. A inteligência espiritual diz, renove a sua mente, mude as crenças. Acredite, crença pode ser mudada. A senhora está de frente com um ex-ateu.
Então, a crença pode ser mudada. Porque o ateu também é um crente. É um crente que Deus não existe. Né? Ele é crente que Deus não existe. Mas eu mudei essa crença. Eu mudei essa crença através de pessoas que me falaram de Deus, através de ler a palavra e através de experiências que eu tive, que eu falando com Deus. Eu tive um filho que nasceu morto, o Heitor, e durante uma operação para ver se teria uma sobrevida, os médicos me falaram, olha, Márcio, talvez não vai dar. No máximo, eu vou te dar aí uns 8, 9%. Tudo bem, eu já conhecia a palavra, mas estava totalmente fora do contexto da palavra, estava totalmente fora do reino, estava totalmente fora. E nesse momento eu me sentei na cadeira do hospital e falei assim, se tu realmente existe, vai lá e salva o meu filho e eu vou te servir o resto da vida. E aqui estou eu até hoje. E ele está lá com seus 11 anos, correndo para cima e para baixo, né? O Heitor. Né? E assim, a gente precisa ter essa mente renovada para que a gente possa experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus. Então, eu convido a todos a fazer uma renovação. Então, já aproveita e olha para essa câmera aqui, deixa aquele recado para os nossos ouvintes e o convite. Pronto. Para nós encerrarmos. Isso. Bom, assim, eu convido todos, né? Primeiro eu agradeço ao apóstolo por ter me convidado a estar aqui e convido todos também a conhecer a inteligência espiritual, a conhecer a inteligência que vai te levar mais próximo de Deus, a inteligência que vai te dar sabedoria para você fazer as suas escolhas certas, tomar as decisões certas na sua vida. Acredite, renove sua mente, porque você, renovando a sua mente com o Espírito Santo de Deus, você vai experimentar tudo aquilo que Cristo diz que você é merecedor da prosperidade e da vida em abundância. Então, esse é o meu convite para você, conheça a inteligência espiritual. Oh, glória! E eu quero agradecer você, Márcio, com essa palavra poderosa aí. Hoje deu para a gente entender melhor e foi bem claro. E que Deus possa continuar trabalhando aí no seu coração essa inteligência espiritual. E procure o Márcio. Deixa o seu Instagram. Meu Instagram é @MárcioEduardoPRO, né? Márcio Eduardo PRO, tudo juntos. Então, quer levar ele para dar esse treinamento à sua equipe aí, é só convidá-lo lá no Instagram. Que Deus abençoe todos vocês. Agradeço, Márcio, tá? Por ter atendido aí o nosso convite. Quero agradecer você que está conosco aí e continue conosco e até o próximo podcast Palavra Diferente, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau. Amém. Beijo no coração. Ô, glória.